Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócio Animal. Um podcast que tem como objetivo conectar histórias de empreendedores, empresários do segmento da pecuária. E, novamente, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as novidades. E eu tô aqui com meu amigo Gustavo. E aí, Gustavo? Como é que tá, Robson? Tudo certo? Bom, Bom. E aí, pecuária? Bom? Vamos em frente a esse podcast, muita informação. Acompanha a gente, vamos lá. nós temos aí os apoiadores, né, Gustavo? Isso. Sempre com a gente tem os apoiadores do nosso projeto e um deles é a Cemex, então eu queria agradecer em nome do Nelson o apoio que eles dão para a gente nesse projeto. A Cemex é uma central de inseminação, uma das maiores do Brasil, faz um trabalho fabuloso e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho hoje. A Tairana também é uma fazenda. Tatiana, um abração. A Tairana, os fazendeiros, os criadores colocam as matrizes, né, os bois lá nessa fazenda e lá é retirado o sêmen desses animais para venda no Brasil. E agradecer também a cervejaria Beerland, Eduardo, obrigado pelo apoio. A Beerland está com um produto novo que são os energéticos, o Glam, tem vários sabores e conquistando o mercado. Obrigado, Eduardo. Vamos em frente. Também temos aqui uns agradecimentos. Eu quero agradecer aqui ao pessoal, o Bernardo do Fundo Agrovem. Um abraço, Bernardo, e obrigado aí pela parceria, pela conversa. Também agradecer o Núcleo Marcha Sul de Criadores de Cavalo, do Manga Larga Marchador, o seu Deluz Marcelli. Um abraço, seu Deluz. O Otávio da Cianet Telecom, nosso amigo Otávio. Grande abraço, Otávio. Parceiro. E a Fazenda Nova Piratininga. Um abraço aí para todos vocês aí. Uma grande fazenda de sucesso. E hoje, né, Gustavo, nós temos aqui um grande convidado, experiente no segmento aí do corte, né, taurino da Cemex, né, o Antônio Carlos. Agora eu vou lá soletrar. Chiamarelli. É isso, Antônio Carlos? É isso aí. O povo diz italiano aí, né? É isso aí. Obrigado pela presença, Antônio Carlos. Eu que agradeço. E o Antônio Carlos está aqui com a gente. Obrigadão pela presença, Antônio Carlos. O Antônio Carlos é formado em zootecnia pela Universidade Estadual de Botucatu, né, do interior de São Paulo. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado do corte. Vai contar um pouquinho para a gente como é que começou, como foi os primeiros trabalhos ali, saindo da faculdade. Na sua trajetória profissional, né, atuou como docente também, como professor, né? Lá no comecinho. Bacana. Vamos saber também um pouquinho disso, né? E participou de projetos, né, do corte de gados nobres, né? É uma estrutura fabulosa, né? Participou disso durante esses 20 anos, né, do crescimento do gado de corte. Também vamos saber um pouquinho disso. E hoje é responsável pelo corte taurino na Cemex. Isso mesmo. É isso mesmo? Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse começo ali, saindo da faculdade. Foi sempre o gado de corte que você foi atrás? Como é que foi? Sempre, desde da especialização, né? Quinto ano da zootecnia, você faz uma especialização. Aí já ali eu já tinha escolhido o gado de corte. E minha história se mistura com a Cemex, né? Porque logo que eu me formei, eu voltei para minha cidade, Jundiaí, e fui dar aula no colégio agrícola, meio período. E meio período eu comecei a vender sêmen para a Cemex. Para ser vendedor de sêmen. 95. Muito tempo. Aí eu abandonei, depois de um ano, a parte de coordenador de colégio. Começou a ganhar bastante dinheiro na Cemex vendendo sêmen? Não, a gente tinha que viajar muito, né? Que nem hoje, né? Aí eu passei para regional, depois passei para gerente. Aí tive um hiato de 10 anos, onde eu fui trabalhar com carnes nobres, né? Com Agrozurita, ali em Araras. O Fábio Zurita, que era presidente da Nestlé na época, a gente fez um projeto de carne de cimental africano. E depois desses 10 anos, eu fui convidado pelo Nelson para voltar para a Cemex. Então, contando os dois períodos da Cemex, já faz mais de 15 anos. Olha só. Aí eu assumi a gerência em 2016, nacional, o taurino, e a gente só vem crescendo. É isso Graças a Deus. Pessoas no mercado, né? Fazendo um trabalho de consistência. Eu estive na Agroleite, né?
e tive a oportunidade de ver o mercado todo dessa área de leite da Cemex, o stand da Cemex, a casa lá. O investimento realmente é muito grande, é um trabalho extraordinário que vocês fazem lá. Apesar de lá estar voltado para o leite, mas eu lembro de ter te encontrado lá também, é um trabalho fenomenal, Mas eu né? costumo falar que só o produto que é diferente. As ações que a gente faz no corte, no leite, são praticamente as mesmas, né? Uhum, De uma consultoria, de um atendimento diferenciado, porque a Cemex ela é uma das maiores empresas do mundo, mas ela é uma cooperativa. olha só. Então, quem é dono dela são produtores, e quem gere ela é produtor. Então, nada mais fácil para a gente saber o que o produtor precisa, né? Então, Sim. fica muito mais fácil, né? Com certeza. E um abraço, né, pro nosso amigo Nelson. Nelson, o convite tá feito, estamos te esperando, né? Tem nos próximos podcasts, o Nelson vai estar aqui conosco, Estamos agendando uma data. um grande empreendedor aí, né? Queremos ouvi-lo, É, ouvir a história do Nelson aí. é isso aí. E agora para o Antônio Carlos, a gente colocou a divulgação no nosso Instagram e teve perguntas lá que foram direcionadas para você. A gente vai começar com uma delas aqui, que é do Lucas. Eu não sei bem o que que é, mas você vai explicar para a gente, tá? Como é que a genética pode ajudar a evitar o casqueiramento de lotes em confinamentos? E para explicar primeiro o que é Eu não casqueiramento de sei, você lotes, pode ajudar a gente. quando você chega num confinamento e não tem uma padronização dos animais, o que que significa? Eles vão para o frigorífico todos com o mesmo peso, com o mesmo acabamento de gordura. Isso acontece demais. Então, você chega no confinamento, você tem animais já prontos, já gordos, e animais dentro do mesmo lote ainda que estão ganhando peso. Isso, o primeiro erro é lá atrás, da genética, porque as pessoas compram o sêmen. E a gente tenta mostrar que não é uma compra de sêmen, não é uma compra que nem você vai numa loja, compra um carro, ou compra um pneu, compra um sêmen. A gente tem que fazer um plano genético. Uhum, Você tem que saber todo o sistema de produção da fazenda, o perfil das vacas, qual é o objetivo. E na escolha dos touros, a gente escolhe os touros com avaliação genética de acordo com o que a fazenda precisa, mas a gente usa desvio padrão. O que que é isso? A gente escolhe os touros que são menos diferentes possíveis entre as características. Por isso que dá essa diferença. Se eu colocar um touro com peso de desmama 10 quilos, outro com 20, eu já vou ter 10 quilos na desmama. E isso vai até lá no confinamento. Quer dizer Por então que isso que a genética é muito importante para padronizar. Quer dizer, então, que é essa diferença de peso, enquanto um está no peso bom para abate, o outro ainda está chegando, essa diferença é o casqueiramento, é isso? Porque daí o que que é o casqueiramento? Eu tenho que tirar do lote aquele animal que já está pronto. Quer dizer, o que E está isso é pronto ruim de continua fazer. comendo, esperando os outros que precisam vir, né? Tá gastando sem necessidade, é isso. Se eu não tiro, eu deixo aquele gordo. Uhum. E em vez de ele ganhar carne, ele vai ganhar gordura, que custa 10 vezes mais caro, esperando o outro ficar pronto. Se eu vou mexer no lote, depois eu vou juntar lote, eu vou fazer com que esse animal perda peso, e eu perco. De toda maneira, eu vou perder dinheiro. Quer dizer, é um negócio muito importante a questão do planejamento genético, não só comprar o sêmen, mas o planejamento genético, por quê? Porque é isso que você falou, né? Você pega animais com características semelhantes, que vai fazer chegar todos ali que estão no confinamento, todos ali chegar mais ou menos ao mesmo tempo, no mesmo ponto. Porque a nossa visão é o seguinte: a gente tem que pensar desde a concepção até o abate. Uhum. Então, que é o ciclo pecuário. Então, tem muita gente que pensa só na concepção. Preciso fazer prenhez. E às vezes aquele touro que dá mais prenhez não cabe naquele sistema de produção. Então, o que que a gente faz ao contrário na semente? A gente tem uma filosofia de seleção de touros. Uhum. Desses touros que a gente chama fora da curva, que a gente procura em qualquer raça, zebu ou no taurino, touros que vão atender todo o ciclo pecuário. E esses touros a gente testa a fertilidade. Então, quando a gente vai oferecer esses touros, nós já temos touros que vão dar desempenho, eficiência alimentar, habilidade maternal, para quem for querer segurar as fêmeas, né? O leite é importante, Uhum. e o desempenho no confinamento. E a gente treina a nossa equipe para escolher touros que a gente chama de similares. Se eu vou numa nova Piratininga, que você citou, eu preciso usar 5 touros Nelore por ano, por causa do volume, esses touros eles têm que ser. Eu tenho que fazer uma análise Similares. de todas as características deles para ver se eles não são muito diferentes.
porque senão eu vou ter problema lá no Na chegada no confinamento confinamento. e eu vou ter problema com as filhas dele, porque essa diferença de ganho é a fisiologia dele. Tem alguns animais que vão pôr gordura mais tarde. É que nem a gente. Uhum, Tem gente que come e engorda mais rápido. uhum. E tem gente que não. Então põe o Gustavo e outra pessoa que é mais gorda para comer. É o mesmo princípio. E a precocidade é a mesma coisa. Fêmeas que vão entrar na reprodução mais cedo que outras. Então a gente afeta tudo isso se a gente não tiver esse ajuste fino na escolha dos. Porque hoje a gente comentou até outro dia, né, Robson? O pecuarista tem que ser agricultor também, né? Ele tem que cuidar com a alimentação. Então, assim, são vários aspectos que estão envolvidos na criação, né? E aí, esse que você está dizendo é muito importante, porque se as fêmeas também amadurecem em tempos diferentes, você vai ter problema, porque os bezerros né, vão nascer em tempos diferentes, vão engordar em tempos diferentes. Então, planejamento genético realmente não é só comprar um bom sêmen, mas é planejar toda a estrutura, né? A gente procura que a fazenda, cada visita da nossa equipe, pelo menos uma vez por ano, vai com o pessoal da nutrição também, que dá assistência na fazenda, que é muito importante. Se você pegar o gado de leite, o produtor de leite ele faz comida para o ano inteiro, o gado, né? Ele faz comida. A gente tem agricultura, a gente tem a lavoura pecuária, a integração lavoura-pecuária. E as fazendas de corte, elas estão evoluindo. Tem uma evolução nos últimos 20 anos gritante dos números. A gente precisa ser mais célere, mais rápido. E a gente tem um problema que é a seca. Sim. Muitas fazendas não se programam para seca. Nosso gado de corte é a pasto, isso é uma vantagem para nós perante o mundo. Nossa carne é mais barata, mas a gente tem um problema com a seca. Né? Muitas regiões que muitas fazendas ainda não fazem essa comida. Eu não estou falando para comprar ração. Isso. É para Preparar você o fazer pasto. uma preparação de pasto, uma adubação de pasto, fazer uma reserva de forragem, né? Cada caso, e a gente está levando isso para o produtor e a gente vê muitos produtores já se preparando. Algumas fazendas, eu vou semana que vem numa fazenda em Goiás para fazer essa segmentação de gado. É uma fazenda que até 2 anos atrás ela tinha problema são 2 fazendas, 5.000 vacas. Ela tinha problema de seca. Você vai no norte de Goiás, é 6 meses de seca. 9. E é um impacto muito grande no resultado do ciclo da pecuária, né? Demais que você nem imagina. É porque é aquela questão, é o planejamento, o investimento, né? Tem toda essa questão da qualidade genética, o manejo e é o ciclo da venda, né? Da engorda e da venda. Uma seca que dá no meio desse processo, praticamente o investimento naquele ciclo é bem prejudicado. Se você não tiver preparado, quer dizer, você fica com risco de chover ou não. Mas se você tem uma área que já tem histórico de seca, por que não se preparar? Essa fazenda que está fazendo, pivô central. Ela vai produzir silo, ela vai produzir pasto, ela vai rodar o gado dentro do pivô. Imaginem o que ela pode pôr de gado a mais na mesma área. A gente vai citar Nova Piratininga. Nova Piratininga está tirando 30 mil hectares de pasto para daqui a 5 anos aumentar 50% do gado. Pô, essa conta não fecha. 30 mil hectares de agricultura para fazer agricultura, para ter mais faturamento, sim, mas para fazer comida para o gado. Então, Olha só, está tirando área para em 2027 ter 150 mil cabeças. Ela Mas já como é que pode? Nós vamos dobrar a lotação de pasto, a capacidade capacidade que está alimentar. fazendo. E ela aproveita o ciclo da entre safra, né? Na safrinha, ela trabalha com o ciclo da pastagem ali, com a forragem, e beneficia os dois lados, tanto a Ela- pecuária quanto a agricultura. Ela faz um pivô, ela roda soja, ela roda milho e roda o gado. O ano inteiro, Eu estava até vendo, na mesma área. não sei se é o caso, mas eu estava até vendo uma reportagem que o pessoal está colocando a sombra no pivô, né? No pivô coloca o sombreiro ali pro gado, porque precisa de sombra, né? Em certas horas do dia, né? E aí na hora que tá parado o pivô, eles colocam um sombreiro debaixo do pivô. Não sei se isso procede. Mas já Não, vi. não vi. É Aham. questão assim, o pivô, a água é controlada, né? Uhum. Você tira uma safra de milho. O milho você planta o capim, entra a soja ontem, você faz o milho na safrinha, já vem o capim, tirou o milho, já vem o capim, já põe o gado.
na recria. Então o gado não perde peso. É isso aí. Né? Teve mais uma pergunta aqui, também do Instagram, da Ana Paula. Quais os principais benefícios do melhoramento genético e como está sendo feito no Brasil? A gente está trabalhando direito? O produtor está querendo crescer em relação a isso, Antônio Carlos? Eu vi essa semana esses dados. A gente, em 20 anos, a gente melhorou a produtividade da pecuária em 160%. Pecuária de gado de corte. Isso passa pela genética. Passa por pastagem. Né? A gente tem que parabenizar o pecuarista de corte pela melhoria que está tendo. Somos o maior exportador de carne. Né? O nosso gado está diminuindo a idade de abate, mas a gente está levando mais tecnologia. A tecnologia que tem no leite, na agricultura, ela está indo para o corte agora. Acelerar, né? Temos ainda alguns indicadores ainda que não são ideais. Mas o melhoramento genético ajuda demais. Ganho de peso, principalmente ganho de peso. Porque quando a gente seleciona os animais que vão para a central, a gente está selecionando os melhores. E a gente dissemina esse sêmen, em vez de um touro cobrir 30 vacas, num ano a gente pode ter 15 mil doses, 15 mil filhos. Então melhora muito o ganho de peso, melhora muito o desempenho, a gente pode melhorar várias características. E com a genômica ainda, né? Os marcadores moleculares, a gente pode identificar esses animais antes e saber se eles vão melhorar a habilidade maternal das vacas, precocidade, desempenho, acabamento, carcaça, rendimento. E isso deu um salto gigantesco na produtividade. Hoje a gente mata animais com menos de 30 meses de idade, já insemina fêmea já em algumas fazendas com 12, 13 meses, 14 meses de idade. Olha só. São as chamadas precocinhas. Uhum. Isso tudo é genético. Genético, nutrição, planejamento. Né? Tem que fazer plano. E é difícil, né, o produtor saber o resultado. Porque o sêmen que ele vai usar nessa estação que a gente está agora, ele vai testar daqui a 3 anos, se deu certo. E tá ganhando Vai peso do jeito nascer, certo, vai nascer. vai desmamar em 2025, vai recriar, vai engordar e vai matar em 2026. Imagina a responsabilidade nossa, né? Sim. E a coisa dá certa, né? Não pode E, dar errado, né? e 3 por anos de isso investimento. é muito importante o produtor ter um apoio, né, de uma consultoria experiente, especializada como a Cemex, para ajudar em todo esse planejamento, para ele antecipar, inclusive, essa curva de resultado que ele tem na sua propriedade, né, até para evitar uma grande margem de erro que ele teria em, às vezes, não estar produzindo animais de qualidade para atingir o resultado esperado. É o que a gente tem que. Você falou bem, Robson. Porque o que tem que deixar bem claro, assim, não é o sêmen que vai resolver o problema dele. Porque pode ser que eu tenha touro que não dê para usar no Brasil inteiro. Não existe isso. Em nenhuma central, em nenhum lugar que eu possa usar no Pantanal, onde não tem comida, ou num lugar que tem comida. Eles são diferentes. O que a gente precisa, o produtor, é ter essa consultoria assim, a gente analisar a fazenda dele, analisar o perfil de gado, o que ele tem de dados, o que ele precisa melhorar, o que ele tem de nutrição, o que a gente pode ajudar e aí indicar a genética. E aí sim, o melhoramento é muito mais rápido do que falando, não, eu quero comprar aquele touro que eu vi que é bonito. Uhum. Ele vai ser um bom touro, porque se ele está na central, ele é bom. Mas será que É bom pro para ele? sistema dele é bom? Uhum. Isso que a gente analisa antes. Sim. Não é só saindo, né? Um bom animal lá, ver a foto dele, boa, grande, ver os dados, mas realmente tem adaptabilidade, né? Tem que ver se resolve na região do Brasil onde ele está, né? E minha equipe fica assim, meio. Quando vai viajar comigo, né? Porque eu vou visitar algumas grandes fazendas, algumas contas e Uhum. fazer treinamento, né? Perguntando, cara, se tá com catálogo nenhum? Eu falei, não, não ando com catálogo. Mas a gente tem um aplicativo, né? Uhum. E segundo, nós vamos conversar com o pessoal, com a fazenda. Depois a gente vai falar de genética, não de touro específico. Porque é biológico. E se eu tenho um touro que vai bem numa fazenda e o ano que vem morre?
Pois e eu é. não tenho mais sêmen desse touro. Como é que eu vou fazer? Uhum. Dá desespero. E agora, o que eu vou usar? Então, se a gente fala de plano genético, as características que precisa melhorar, isso tem um grupo de touros que você pode trabalhar. Você trabalha grupo de touros. E se um faltar, eu tenho outro. Eu não vou Semelhante ali, né? prejudicar, que é semelhante. E está vindo depois um novo para substituir. Aham. Então a gente trabalha com consistência, com plano genético, senão dá desespero. E dá mesmo. É, Breno. Tem gente. E agora o que eu faço que morreu, não tem mais sêmen, e a gente está Que lá é tão bem minimizando. aqui. A gente tem que minimizar isso. Por isso que a gente fala de plano genético. E você acha que o pecuarista, ele tá levando o negócio dele do mesmo jeito que o agricultor, na ponta do lápis? Ele tá melhorando, assim, essa questão da gestão da fazenda? Porque eu nasci, Já meu pai foi. era pecuarista e eu lembro o jeito que a gente criava, né? Não era assim, pensando em tudo isso, né? No pasto realmente não tinha aquela preocupação muito de refazer pasto, né? Era mais fácil, de repente, botar a culpa em São Pedro, né? Que não mandava chuva e tal. Essa coisa está mudando, assim, as novas gerações estão vindo com Tá uma gestão mudando. mais forte. Tá mudando. Ainda tem uma grande porcentagem que ainda não faz ainda desse jeito. Uhum. Mas cada ano que passa a gente vê a preocupação disso. E tem que dar lucro, né? No final do dia, ele tem que tirar lucro dessa propriedade, Tem que né? dar E, carne outra, ali. e sabe o que acontece também na época do seu pai, na nossa época, lá atrás, Uhum. a gente não tinha muita informação. Ah, não tinha. A informação chegava na fazenda com o vendedor de sêmen, com um catálogo embaixo do braço, com um talão de nota. Não Uhum. tinha essas ferramentas hoje. Então ele vê, todo mundo, ele já vê, mesmo que ele não faça, ele vai fazer. Ele está vendo a informação a importância da gestão, a importância da coleta de dados, a importância da genética, né? Uhum. Então, mesmo que ele não faça, ele está começando a fazer e está vendo. E cada ano que passa, ele vai se preparando. E tem fazenda que a gente chega falando, eu não faço ainda, eu tenho que fazer. Não consigo ainda. Pelo menos ele já tem a ciência que ele tem que fazer alguma coisa. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui sobre pesagem. Por que é importante pesar um animal em 120 dias? Essa é uma medida que tem no gado PO, é uma DEP, né? Uhum. Principalmente na raça Nelore, é uma DEP maternal, a gente fala. É uma pesagem aos 120 dias do gado PO. Para quê? Para identificar aqueles touros que são melhoradores para a habilidade maternal. Touros que vão produzir boas fêmeas no rebanho. Mas o gado comercial, o gado produtor de carne, onde compram esse volume de sêmen maior, ele pode fazer melhoramento genético também. Precisa ser uma fazenda de gado registrado, Uhum. que é onde vem essa medida. E a gente está levando essa proposta já há alguns anos para as fazendas de gado comercial. E tem muita gente que fala, por que eu tenho que pesar o gado 120 dias? Bezerrada. Manejo difícil. Não é o manejo difícil. O gado passa, a bezerrada passa com essa idade. Mas aos 120 dias está acabando o leite da vaca. A curva de lactação, não o leite da vaca. A vaca tem um pico de lactação, depois ela começa a diminuir. E depois dos 4 meses, 3, 4 meses, esse bezerro começa a comer capim, começa a comer ração. E se a gente tiver essa pesagem aos 120 dias, ela é a pesagem mais correta para a gente identificar vacas boas ou não de leite. Quer dizer, nem é para pesar o próprio bezerro, é para saber a Da mãe mãe. ali se é uma vaca boa para gerar as crias. Porque se eu fizer na desmama isso, essa pesagem é mascarada, que o bezerro já está comendo capim, tem fazenda que já dá creep feeding, que Uns comem mais, outros comem menos. come Aí... menos, e já tem o efeito do pai, e às vezes a vaca já está prenha. Muitas das vezes a vaca já tem que estar prenha na desmama. Se ela vai desmamar o bezerro com 8 meses, E aí 7 acaba que meses, você fica retendo, de repente, uma vaca que não é tão boa. aí você vai reter mais um ano, vai ter mais um ano de bezerro de vaca não boa. Ah, mas é difícil fazer. Nós estamos introduzindo na Nova Piratininga, que nasce 30 mil bezerros por ano. Esse ano a gente começa alguns retiros a fazer pesar de 120 dias. Vai para o Power BI
onde a gente tem, não adianta nada também, Robson, fazer pesagem se a gente não fizer identificação, nem de pai, nem de mãe. Que eu vou pesar um bezerro, quem que é a mãe dele? Uhum. Então tem que saber quem que é a mãe dele. Essa curva de crescimento aí nesse estágio de amamentação aí para ver a qualidade tanto de pai, mãe e do desenvolvimento aí do bezerro, né? E eu vou falar uma coisa, a Embrapa fala que o conjunto vaca de bezerro, ganho de peso de vaca e bezerro junto, é muito importante. Às vezes a gente só foca no bezerro, o bezerro está ganhando peso. E a mãe tá E sofrendo. a mãe está sofrendo. Como que vai ser ela na próxima reprodução? Sim. Então toda vez que vem para o curral, se puder pesar, pesa tudo, né? É o Sim. GMD global, né? O ganho médio diário global. Conjunto vaca-bezerro. Porque às vezes a vaca está desmamando um bezerro muito, bem pesado, mas ela não está preparada para... Ela perdeu tanto peso, ela não está preparada para a próxima Pra aparição. próxima aparição. Aí entra a nutrição junto com a genética para preparar ela, né? Que é uma vaca boa de leite, ela pode desmamar um bezerro pesado, mas ela pode perder score, né? Então, se pesando isso, a gente vai sabendo como que está a curva de ganho de peso de todo o rebanho, né? Você vê, a preocupação é realmente na melhoria global, né? Não adianta você ter as vacas lá, meio de qualquer jeito, porque você sempre tem, né? Outro dia até você me falou, né? Dentro de um rebanho, você tem as mais cabeceiras mais fortes e tem as menos fortes. Se você quer melhorar teu rebanho, você vai trabalhando as mais fortes, de repente descartando as menos fortes, para sempre estar com um rebanho mais afinado. Aí né? entra a segregação que a gente fala, A que segregação. é que eu vou fazer semana que vem lá na nossa fazenda. Então a gente escolhe as vacas mais adaptadas ao ambiente, as vacas de melhor score, as vacas de intervalo entre parto melhor, maior habilidade maternal, para ser as mães da reposição. Então, o que a gente vai inseminar com essas vacas? Com a própria raça dela, com a Nelore. Uhum. Porque senão eu vou fazer pioramento do meu rebanho de fêmea. E o fêmea é o patrimônio. Bezerro de corte, ele vai embora com 3 anos. Uma fêmea fica quantos anos na fazenda? E a gente tem que dar um foco muito grande para a fêmea. Fêmea é o patrimônio, é o solo do pecuarista. Ou do agricultor, o patrimônio dele é o É solo. matriz de tudo ali, né? Porque se você tem uma fêmea mais ou menos, ela vai gerar aquele bezerro mais ou menos, você se livra do bezerro, mas você continua com a fêmea gerando aquela situação, né? E se eu pego as piores e faço cruzamento, a heterose já me ajuda, o cruzamento, já me ajuda a ter um bezerro melhor, e eu não dissemino a genética daquela fêmea mais ruim. Uhum. E naturalmente, a hora que vai ser o descarte, né, que todo fazenda tem descarte, essa fêmea vai sair. Então eu consigo ir repondo com filhas daquela fêmea que emprenha todo ano, que desmama um bezerro pesado todo ano, que pare no primeiro mês de parição, ela que pare. Essa ela tem que parir Nelore. Essa é a cabeceira. Essa é Essa é a cabeceira. que tem que trabalhar. E outra coisa, né? Uma dica aí para os criadores, os fazendeiros, você que está com touros de descarte, bezerros machos, cadastre no negócio animal, anuncie seus lotes de bezerros, seus touros, suas vacas que você deseja passar para frente, descartar, anuncie no nosso aplicativo de forma gratuita agora mesmo. Baixe o aplicativo do Negócio Animal na Apple Store, no Google Play e faça seu cadastro de forma simples e rápida. Não perca tempo, anuncie agora no Negócio Animal. É isso aí. Lá você pode vender tanto unitário, né? Vender um boi ou uma vaca, ou pode vender os lotes. E você tem todas as características ali para fazer uma excelente venda. E você que está comprando, entre no aplicativo que lá vão ter animais excepcionais para você escolher e fazer melhoria também do teu rebanho. Faça isso. Baixe o Negócio Animal. Isso é importante, aumenta a concorrência. É. Não fica fechado para vender só para o vizinho. É isso aí, mas uma das características, Antônio Carlos, do negócio animal é justamente isso, é aumentar o raio de atuação, né? Porque tem muita gente que só consegue vender na região ali, um raio pequeno, só para os vizinhos, e aí você tendo a possibilidade de mostrar para o Brasil inteiro, você aumenta a possibilidade de fazer uma boa isso aí. venda, né? E a gente sabe que o pessoal da região centro-oeste e norte e nordeste vem comprar muito, né? Animais para melhorar a genética, né? Fora o sêmen, vem comprar animais aqui na região sudeste, sul. Então a ferramenta é uma Então, ela excelente vem- maneira de fazer isso. Ela vem comprar reprodutores aqui, Isso. mas tem um bezerro de excelente qualidade para Também. vender também. Com É certeza. uma via de duas mãos. É Nós isso estamos aí. falando muito de inseminação e a gente sempre debate sobre isso. E eu até já fui um pequeno criador, viu, Antônio? E aqueles bem amadorzão mesmo, mas desde o início
eu via falar desse IATF, esse protocolo de inseminação. Como que tá isso hoje, essa evolução dentro do gado de corte? Tá cada vez mais, digamos, o criador tá mais adepto a essa modalidade? Praticamente está no dia a dia da fazenda. Hoje não tem mais observação de cio. Antigamente a gente ficava observando o cio, né? É isso que eu ia falar, né? Via cio de manhã, Aham. inseminava à tarde. Via cio à tarde, inseminava cedo. Quer dizer, era Ficava no tempo do animal. No tempo do no animal. tempo do animal. E Aham. ficava sábado, domingo, feriado, chuva, sol. Ali esperando. Peãozada não gostava, né? E isso veio há 20 e poucos anos atrás, veio a inseminação artificial por tempo fixo, que é a famosa IATF. Então, através de protocolos hormonais, você pode fazer inseminação por lote de 100, 150 vacas, onde você vai todo o protocolo de 8 dias, 10 dias, com hormônios, e você insemina. Então, eles chamam de D0, D10, tem toda uma série de hormônios, isso a nossa equipe de veterinários pode explicar melhor, e aonde não tem observação de cio. Então, você tem, por exemplo, você é um pequeno produtor com 200 vacas, se você tiver o curral de manejo adequado, você pode inseminar as 200 vacas num dia só. Olha só que facilidade. Idade mesmo, né? Porque. E como é que funciona? Existe alguma diferença na garantia, na taxa de prenhez? Como é que funciona isso nesse protocolo? Quando a gente tinha observação de cio, a gente esperava no final da estação para fazer o DG final, diagnóstico de gestação. Porque fazia a inseminação e depois soltava touro. Então era complicado. Então hoje com os software, com as técnicas de reprodução, depois de 30 dias você pode fazer o diagnóstico. Então esse gado pode voltar para o curral, que recebeu a primeira inseminação, ele volta para o curral, o que tiver prenho já é apartado, o que tiver vazio, você pode reprotocolar e fazer uma segunda inseminação, ou pode decidir já por touro. Então, tem fazendas que fazem 2 inseminações E aí bota e touro depois na bota restante. touro. Né? Tem fazendas que alguns lotes já fazem 3 só inseminações. Tem fazenda que faz uma só e solta touro. Depende do nível de preparo que ela tem, da equipe dela. Ah, então, hoje, geralmente, a gente faz 2 inseminações e touro. Aí, falar de número que emprenha é complicado, porque varia, né? Mas hoje, menos de 50% na primeira inseminação não existe mais. 50, Olha só. 55. Aí isso vai depender muito. A gente tem um programa de fertilidade chamado Fertility First, onde a gente vê quais são os fatores que interferem na inseminação. Então, uma vaca com bom score, vacinas E esse próprio reprodutivas. indicador já serve para qualificar as boas vacas e desqualificar aquelas que estão dando trabalho, né? Então, Então, mas a gente sempre chega na fazenda e tenta preparar, porque tem muitos fatores que influenciam. Não é só o sêmen. O sêmen é de boa qualidade. Tem touros que emprenham acima da média. Mas se a vaca não estiver preparada, se a fazenda não tiver com a equipe bem treinada, inseminador bem treinado, curral de manejo, nutrição, score, não vai funcionar. São 12 ou 15 fatores que interferem no produto, na taxa de prenhez final. você estava me dizendo, Antônio Carlos, que o pessoal não é uma coisa assim muito difícil você treinar a equipe da fazenda para fazer a inseminação, né? Com bom treinamento, eles conseguem fazer esse trabalho também, ajudar vocês a fazer esse trabalho bem feito, né? Sim, nossa equipe está agora na Piratininga fazendo não só treinamentos de novos seminadores, como reciclagem. Olha só. Muda, né? A Então, é 2, tecnologia 3 dias muda. você treina, né? E o treino é prática, né? Uhum, Então, como que essas fazendas fazem para pôr os novos inseminadores? Eles vão pondo em poucas vacas, nos lotes, né? Para uhum, ir treinando, junto já com alguns experientes já, e as pessoas vai pegando experiência, uhum. né? E fica um negócio, não vou falar que é trivial, porque você tem que tomar cuidado. Sim. Com botijão de sêmen, com congelamento, com inseminação, mas ficou uma coisa comum hoje nas fazendas. Não é uma coisa de outro mundo, né? Não é uma tecnologia que não dá para fazer, que é muito É, difícil, e o é, cara fala, não vou investir, não é para botar um todo, touro. todo sêmen que é vendido hoje no Brasil, em torno de 20 milhões de doses de corte, praticamente 95%, se não for mais, é tudo por EATF.
Olha só. Quase tudo por EATF. Uhum. Todo sempre. Ou o pouquinho que não é FIV, é transferência de embrião, é uma fazenda de gado PO que usa na inseminação normal. Uhum. Então não chega a 100%. Mas o gado comercial, o sêmen que vai para o gado comercial, é só EATF. Ninguém mais vai sil. E a questão, você falou do embrião, né? Como é que está essa questão de usar o embrião para melhoramento genético no gado de corte? Tá na mesma velocidade do que o gado de leite? Como é que é essa... Não está na mesma velocidade, mas está crescendo, acho que Aham, mais rápido. O gado de leite já usa normalmente, aham. né? Se for hoje no... Porque é um ganho de velocidade enorme, né? Usar o Demais, embrião, né? demais. Você pega a característica da fêmea muito forte, com um macho muito forte, e usa a hospedeira na propriedade para dar um salto de genética na Você propriedade. imagina que você pode ter acesso a uma genética de 100 anos comprando um embrião. Demorou 100 anos para ter. Para chegar naquele ponto. Fazenda, assim, 100 anos, 50 anos. Que hoje, com as técnicas novas de embrião, esse embrião ficou comercialmente mais acessível. Um embrião hoje custa R$ 1.000, R$ 800. De uma fazenda que tem touros em central. Eu posso comprar embrião e ter um potencial touro Uhum. que possa ser na central. Quer dizer, a tua hospedeira, a vaca que você tem na propriedade, não é nem tão boa assim, mas se você compra um embrião que Ela você tem pode a ter uma origem. receptora. Então, ela pode ser uma receptora, né? Você compra um embrião inseminado por né? Você escolhe ali, praticamente é um catálogo ali, né? Que tem adaptabilidade para tua propriedade, da tua região onde você está. Né? Você dá um salto genético, você pode ali naquele trabalho ter um touro para inseminação, por exemplo, de colocar para inseminação. O pessoal fala assim, mas é caro. Não é. Eu não acho, né? 800 Porque reais? assim, Quanto custa um bezerro, né? então, se você fizer uma conta assim, eu tenho 10.000 vacas, eu preciso fazer É, e- 2.000 fêmeas todo ano. Como que eu vou comprar embrião? Não é? Você vai comprar aí 100, 200 embriões e fazer suas próprias doadoras. Uhum. A pessoa se fazer um núcleo na sua fazenda, ter 100 fêmeas que vieram de fêmeas top 1%, top 0,1%, 100 na sua... Quanto custa isso? Aham. E delas, com o laboratório de embrião, você tira embrião na fazenda, e daí só é o custo do embrião, e faz a sua reposição em 5 anos, desculpa, você Transformou tua propriedade. transformou o seu rebanho inteirinho. Todos os seus índices de precocidade, de habilidade maternal, de ganho de peso, em 5 anos se transformaram. E isso, na questão normal, levariam décadas. Às vezes, ou não chegaria a esse Décadas, ponto. décadas, ou nunca chegaria. As fazendas que são essas doadoras, né, do embrião, passaram por esse período de 100 anos fazendo, sei lá, né, muitos e muitos anos chegando nesse ponto. Se você resolve começar agora, talvez teus netos vão ter alguma coisa. Mas se você usa embrião, é na próxima. Touros Na de próxima. repasse, né? Para ser touros mais similares com touros de inseminação, eu posso fazer touros. Olha que Então tem um interessante monte essa de... questão do touro de repasse, né? Porque assim, você faz inseminação, óbvio, né? 50% tem prenhez. Aí você faz uma segunda. Aí você acaba, né? Tem gente que até faz a terceira, você estava me dizendo, né, Antônio Carlos? Que tem Aí alguns são projetos que vão fazendas fazer mais tecnificadas, mais tecnificadas, né? alguns projetos mais, assim, tecnificação, genética, nutrição, Aham. que já fazem três inseminações. Mas os que não optaram por isso, aí tem que colocar um touro. Esse touro tem que ser similar ao touro que está inseminando, né? Porque senão você tem aquela questão da variação que quando um está chegando, o outro ainda está crescendo, né? Então tudo isso tem que ser analisado ali. Mas se o pecuarista ele compra touros avaliados de fazendas que são fornecedoras, fazendas de gado registrado, que fazem avaliação, a diferença é pouca, né? A diferença é minimizada. Mas o problema é quando a gente tem a gente fala touro de boiada, né? Compra um touro que não tem registro, não tem origem, Só não tem bonitão, mas não tem avaliação. avaliação nenhuma. Aí como é que vai? Aí a diferença é muito grande, né? Mas assim, a gente tem muitas fazendas hoje de todas as raças no Brasil, de Angus, de Brangus, de Braford, de Nelore, que fornecem uma genética especial. Uhum. Os touros que vão para a Central é a cereja do bolo, é o fora da curva daquela geração. Sim.
Mas os touros que são vendidos dessas fazendas, eles fazem ótimos trabalhos também. O problema é que a gente não tem tanto touros bons para a demanda que a gente precisa de touro por ano. Aí entra o touro de boiada, né? Esse a gente tem que Tem que se combater. livrar, né? O Antônio Carlos, e assim, ó, a gente fala muito, né? Então, até agora aqui, nesse tempo, a gente está conversando aqui falando de planejamento, investimento em genética, manejo em rebanho, embrião. Mas tem um fator de mercado que tem acontecido nesses últimos meses, vamos falar assim, nos últimos 12 meses, e tem impactado bastante o mercado da pecuária, que é a situação da arroba, né? A gente viveu um momento de alta, né, ainda em 2023, no início do ano, final de 22. Eu tenho aqui dados que em 21, nós estávamos falando aqui Do preço que estava hoje, né? de 221 em 2021, depois chegou em 340. isso, 340 e hoje R$ 240. O que você ouve assim dos pecuaristas desse sentimento aí do mercado? A gente ouve reclamação E só, né? choro, né? Mas assim, a gente acompanha aí há mais de 20 anos, isso é o ciclo pecuário, né? Cada 5, 6 anos acontece ciclo pecuário, né? A arroba sobe e desce. Então, assim, por que acontece isso? Lá em 2018, 2019, o bezerro estava caro, todo mundo segura a vaca. Segura a vaca, segura a vaca, segura a vaca. Então, 2018, 2019, inseminou, põe touro, põe touro, põe touro. Essa bezerrada vai desmamar em 2022. Aí um monte de bezerro no mercado. Oferta e procura, né? Oferta e Aumenta. procura, bezerro Aham. cai. Aí o bezerro cai, começa a matar a vaca. Mata a vaca, mata a vaca, mata a vaca. Aí Que é o que falta. está acontecendo no ano passado, esse ano. Pra você ter uma ideia do abate nosso anual, 25% é fêmea. Nós chegamos esse ano a abater 45%. Uau. Então, uma grande oferta de carne no mercado. Então, a arroba cai. Então, qual que é a previsão agora? De cessar os abates. 2024 ainda ser um ano que não vai subir muito a arroba. Já vai ser um ano de recuperação. Para 2025, 2026, esse bezerro já está. Quer dizer, quem Já está tá caro de novo. fazendo o trabalho de casa, tarefa de casa agora com planejamento, vai sair na frente, Mas tá? é assim, esse ciclo sempre existiu. O que a gente precisa fazer? Olhar para dentro da porteira. Né? Porque o frigorífico ele vai sempre querer trabalhar no azul. Então, se tem grande oferta, ele não vai segurar preço. Sim. E se tem pouca oferta, o preço vai subir. Mas como que a gente pode ser eficiente? A genética vai ajudar isso. Bezerro eficiente, ele tem liquidez. Então a gente, vou até plagiar o Maurício Filho, que é gerente da EO Agropecuária, que é uma das nossas parceiras. Ele foi na nossa convenção, falou que no ciclo de alta, quando a arroba está alta, o bezerro está alto, a gente procura capitalizar. E no ciclo de baixo, a gente procura ser eficiente para não ter prejuízo, ganha pouco, e na hora das oportunidades. Você está capitalizado, é na hora das oportunidades. Mas a fazenda que faz isso sabe seus custos, Uhum. sabe o que está gerando, É a gestão, né? sabe a gestão. Então essa fazenda ela passa por esse ciclo, mas tranquila. Ganha menos, ela sabe que ela vai ganhar menos, mas ela sabe que ela não vai perder. Ela tem que vender, faz o descarte. E as oportunidades, na hora que ela ganha dinheiro, ela capitaliza. E agora ela investe. Uhum. Tem gente que faz ao contrário, né? Fala, agora eu vou vender vaca. Ele vai na onda do mercado, né? Então, Tá agora eu vou apertado, vender não tem- vaca porque eu tô não tem apertado liquidez. Aham, e eu não tenho como inseminar. aham. Então, ele vai vender 1.000 vacas agora, lá em 2025 ele não compra 300 com o mesmo preço. Eu até estava ouvindo um grande pecuarista falando que assim, não me importa o preço do boi, me importa quantos bezerros eu consigo comprar com aquele boi. Quer dizer, se eu consigo a repor relação numa troca. taxa relacionada, tá tudo certo, né? Se eu não Vocês viram consigo, isso é que é o também? problema. Não É a relação. é a relação. Se está bem gerida, se tem uma administração muito boa na propriedade, essa relação é que importa para ele.
Quantos bezerros que eu posso comprar com o preço da arroba de hoje? Então, tem essa relação que é muito forte. Para quem está fazendo a gestão direitinho, isso E funciona. eu vou dar uma dica. A gente passou aí, o ano passado, eu assisti um leilão de meio sangue Angus. Uhum, Tudo bezerro pretinho, né? Parece que é tudo igual. aham. Então ele vai pro leilão, a pessoa, o invernista ou o confinador que está comprando, ele está comprando aquele bezerro para engordar. Ele não tem nenhuma informação a não ser o peso de desmame. Como que aquele bezerro vai chegar E se ele vai estar. na propriedade dele no confinamento? Será que ele vai ganhar peso? Será que eu vou ganhar dinheiro? Ele não sabe. Aí tiveram 2 lotes de pais identificados. Então o que o leiloeiro falou? Esse touro, esse lote aqui é filho do touro tal, e na sua avaliação genética ele tem ganho em pós-desmamo, ele tem ganho de carcaça, ele tem ganho de área de ouro de lombo. Vendeu R$ 2 no quilo, acima da média do leilão. Aí vendeu mais caro, Antônio Carlos? Não, para mim foi o mais barato. O cara, quem comprou, investiu sabendo A informação. a informação, a genética do pai. É muito importante, isso é um recado pro pessoal do gado de corte, é muito importante identificar. Porque se eu vou te vender 3 touros para você usar, você vai usar igual, depois a gente vai analisar qual touro que foi melhor ou menor. Se foi feito de qualquer jeito, Se eu não faço sabe. só a média Uhum. do lote, aí eu tenho uma média alta, muito boa. Mas se eu não identifico dentro dos 3 quem puxou para cima, quem puxou para baixo, eu não posso fazer melhoramento genético. Que é isso? O que é melhoramento genético? Comparar, observar e decidir. Aquela máxima que serve para todas as áreas, né? Eu não posso melhorar aquilo que eu não posso medir, né? É isso Tem que aí. medir para poder melhorar. Então, se eu tenho que puxar minha média mais para baixo, eu tiro ele e substituo por um outro, mantenho os outros 2 para outro ano e substitui por um melhor. Isso chama melhoramento genético. É simples. Não precisa ter muito. Precisa ter as DEPs na fazenda. Não. Fazer a comparação entre pais e mães já é melhoramento genético. Mas muitas fazendas não identificam. A gente precisa identificar e trabalhar com desvio padrão. Aí chega lá no confinamento, Robson, que a gente falou no começo. Por que eu tenho um animal de 20 arrobas e outro de 22? Sim. Principalmente quem compra em leilão sem saber a origem, né? Tá comprando ali mais ou menos tudo igual, só que o ganho de peso é diferente. Aí o Tudo. cara tá comprando uma coisa Tudo. que, né? Comprar informação nessa hora é muito importante. E a gente está fazendo um trabalho de trás para frente agora. A gente Aham. vai no confinamento para mostrar, porque no confinamento é visível a diferença. Para falar, Robson, tá vendo que nesse lote aqui, ó, tem animal que já está pronto e tem animal que não? Tô. Qual que é a diferença disso? É lá na genética. Vamos lá atrás. Começar Isso aí. É uma ciência, né, que tem por trás de tudo Antigamente isso. era jogar os bichos no pasto lá, esperar engordar É e uma matar, né? ciência. E Antônio Carlos, né, eu acho que é uma aula sempre para a gente ouvir pessoas, né, com muita experiência, especializados nisso. Eu queria que você deixasse aqui os teus contatos e um recado aí para o pessoal. Nós estamos chegando aí a mais o final aí de mais um episódio do Negócio Animal. Mas queria que você deixasse um recado aí para os produtores, para os pecuaristas aí. o recado é assim, é medir e comparar, né? É fazer gestão. Vocês vão identificar coisas que a gente nem imagina que tem dentro da fazenda. E a pecuária de corte, ela é eficiente. Ela é bem gerida, ela dá dinheiro. Muitas fazendas ganhando até mais do que a agricultura. A agricultura, ela tem que vir dentro da fazenda, integração lavoura-pecuária. A agricultura não tira gado, ela aumenta a eficiência do gado, né? O boi tem que deixar mais dinheiro, eu tenho que ser mais eficiente. Esse é o nosso recado e a gente está à disposição para ajudar isso. Não só a Cemex, mas muitos profissionais da área que estão aí para ajudar. Meu e-mail é antonio.carlos@cemex.com.br. Toda pergunta pode mandar para mim, né? Tem o meu celular também, não sei se vocês querem. É 47, que é de Blumenau, 99624-2211. A gente está à disposição para tirar dúvida de vocês. Ótimo. Você que é então pecuarista e está tomando as decisões certas de trabalhar ou fazer o melhoramento genético, pode contar com o Antônio Carlos da Cacemex, ele passou os Com dados toda a aqui. nossa equipe, né? Com toda a equipe, exatamente, que tem preparada. Não é só de corte, né, Antônio Carlos?
todas as raças e tipos de gado, né? Se você me permite uma coisa muito importante, a gente falou de nutrição, a gente falou de gestão, a gente não falou de pessoas. Se a gente não tiver pessoas, não só na Cemex, a gente trabalha incessantemente, nós temos a Universidade Cemex, para a gente estar em treinamento constante da nossa equipe para sempre aprimorar, e a nossa equipe é a melhor equipe do mundo. Mas as fazendas também estão fazendo isso. E a gente está levando treinamento para a fazenda. As fazendas estão melhorando condição de moradia, treinamento, conhecimento, meritocracia, para segurar essas pessoas e elas fazerem parte do sucesso ali, do resultado. sucesso da fazenda. Senão não funciona. Sem pessoas, sem equipe, ninguém trabalha. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Bom, chegamos aqui então ao final desse episódio. Muito obrigado aí, Antônio Carlos, pela tua presença. E vamos manter o contato. Um abraço também para o Aragon, que já esteve aqui também falando Lá da Cemex também. do gado de leite. É isso aí, gente. Chegamos então ao fim. Agradecemos a todos, né, pela audiência e mantenham se atualizados nos novos episódios do podcast do Negócio Animal. Não deixem de se inscrever em nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar seu like e seu comentário. Valeu, Gustavo. Muito obrigado. Aí, valeu. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. Eu que agradeço. E venda muito e compra esses animais lá no Negócio Animal. Uma plataforma muito prática para você fazer isso. Bem para o Negócio Animal. É isso aí. Valeu.